Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todos. Esse é o canal Dicas da Lezinha, um canal de variedades. E hoje eu trago para vocês um vídeo em que eu vou falar as diferenças básicas de caixas de som amplificadas e monitores de áudio. Se você não sabe as diferenças, fiquem ligados, porque eu vou falar para vocês quais são as diferenças básicas de monitores de áudio para caixas de som padrão amplificadas. Mas antes disso, roda a vinheta. Então, peraí. Então, meus queridos, caixas amplificadas, o que que é? Basicamente, são caixas de som que... Por que que se chamam amplificadas? Porque elas têm um amplificador interno e um DSP, né? O DSP, o que que é? É um sistema que digitaliza o áudio, né? Ele torna o áudio, ele converte o áudio de analógico para digital, né? Então, é o conversor digital interno da caixa de som, né? E o amplificador é basicamente o que alimenta o som, né? É o amplificador que alimenta o som e ele amplifica determinadas frequências dependendo do que você ouve. Dependendo do que você está ouvindo, ele amplifica algumas frequências. Então, meus queridos, caixas amplificadas são caixas que, quando você coloca uma música para tocar, o DSP dessa caixa, ela faz uma espécie ela dá um colorido em determinadas frequências da música, né? Por exemplo, graves, subgraves, agudos, né? Médios, depende da caixa, né? Depende da caixa, ela vai dar uma amplificada em determinadas frequências. Tem caixas que você que nitidamente tem mais agudos, outras tem mais graves, umas têm subgraves, outras não, né? Então, caixas amplificadas basicamente é isso. E são vários tipos de caixas amplificadas. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de caixas amplificadas. Vamos ver aqui. Então, um tipo de caixa amplificada é esse aqui, ó, subwoofer. Subwoofer não, gente. Soundbar, né? Soundbar o que que é? É um conjunto que tem uma caixa com 4 ou mais alto-falantes, né, de médios e agudos, e um subwoofer, né? Então isso aqui é uma soundbar, que é um tipo de caixa amplificada, que normalmente é usado para jogos, né, ou para ligar em TVs, né? Mas é mais utilizado, essa aqui, por exemplo, eu já tive uma, né? Ela serve tanto para jogos como para assistir filmes também, né? Então, aqui nós temos outro tipo de caixa amplificada. Essa caixa aqui é uma caixa Bluetooth, uma caixa multimídia, né? Uma caixa multimídia para você instalar no computador, para você ouvir, né? Curtir som no computador, jogar também, né? Ou então para ligar na TV, né? Serve para ligar na TV também, para, né? Ouvir filmes, séries, né? Jogar também, no caso de consoles. Então, são caixas para isso. Nós temos aqui também home theater, né? O home theater também é um tipo de caixa amplificada ativa, né? Tem um subwoofer e várias caixas satélites. Esse tipo de caixa amplificada é basicamente para fazer um home cinema, né? Mas também serve para jogos.
Aqui nós temos outro tipo de caixa amplificada, que é uma caixa portátil, né? Dessas caixinhas que você leva para todo lugar, né? Que tem Bluetooth, tem conexão USB, né, para você conectar pendrive. Então, é uma caixinha assim para você que é portátil para você levar para todo lugar. Então, esse tipo de caixa aqui, caixa amplificada. E essas caixas amplificadas, elas são caixas, ativas, né? Mas tem outro tipo de caixa amplificada, que são as passivas. E agora eu vou mostrar quais são as passivas. Bem, aqui está, né? Um conjunto mini system da LG, né? O CL98, que é muito famoso, muito vendido. Essas caixas aqui, essas caixas amplificadas aqui da LG, elas são passivas. Por quê? Porque ao contrário das outras caixas que eu mostrei, essas caixas aqui, elas precisam de uma central para funcionar. Elas não têm pré-amplificador interno, né? Elas têm apenas o DSP, né? Elas têm apenas o DSP, o conversor analógico digital, né? Então, elas precisam de uma alimentação através de uma fonte externa, de uma central. E a central é isso aqui, ó. A central é o aparelho propriamente dito, né? O mini system. Então, o mini system é uma central com duas ou mais caixas de som passivas, né? Então são caixas amplificadas passivas. São caixas que não têm amplificador, não têm fonte de energia, né? Porque as caixas de som ativas, elas têm também uma fonte de energia dentro para poder alimentar, né, na energia. E essas caixas não, essas caixas elas não podem ser utilizadas sem a central, né? Então são caixas passivas. Então, basicamente isso. E também tem aquelas caixas, né? E também tem aquelas caixas que são muito usadas hoje em dia, né? Que é uma peça só, né? São caixas estéreo, mas eu diria assim que é um falso estéreo, né? Porque só tem uma caixa única, né? Caixas grandes, tem pequeno, tem grande. Essas caixas que a gente vê nas portas de loja, né? E muita gente tem que coloca na porta de casa também, bota o som lá numa altura danada, né? Então esse tipo de caixa é muito comum hoje em dia, né? Igual da Amivox, da tem da Amivox, tem da esqueci outra marca lá muito conhecida também aí que vende a beça, né? Então esse tipo de caixa também é caixa amplificada, né? E geralmente são caixas que valorizam bem mais os graves, né? Agora vamos falar de monitores de áudio. Caixas amplificadas são caixas de som para entretenimento, né? Não são caixas profissionais, são caixas para entretenimento. E os monitores? Bem, monitores de áudio, não que eles não sirvam para entretenimento também. Claro que servem. Mas os monitores são um tipo de caixa de som que elas são mais voltadas para o profissional, né? Para profissionais de estúdio, né? São caixas para estúdio, que nem essas que estão aqui, ó. Esse par de monitores que eu tenho aqui são monitores, né? São caixas de som de estúdio, não são caixas de sala, né? De quarto, são monitores de estúdio. Então a diferença é caixas amplificadas, elas têm um DSP que amplifica as frequências de acordo com o que você ouve, né? Algumas amplificam mais os graves, subgraves, outras amplificam mais os agudos, né? Dão realce, aquele colorido, né? Nos agudos, para tornar, de certa forma, mais agradável de se ouvir, né? Agora, os monitores não. Os monitores, uma pessoa que está acostumada a ouvir caixa amplificada, e pega e escuta a música em monitores, vai achar o áudio sem graça. Por quê? Porque os monitores, eles têm um DSP que eles não colorem nenhuma frequência,
né? Eles têm, eles têm assim uma tonalidade, uma timbragem assim totalmente plana, flat, para você ouvir o áudio com a maior naturalidade possível. Então, quando você ouve uma música em monitores de áudio, sem fazer qualquer tipo de equalização nem nada, você está ouvindo um áudio puro, né? Você está ouvindo assim bem próximo daquilo que foi gravado. E outra diferença básica também, monitores têm uma resolução de áudio maior do que caixas amplificadas. Caixas amplificadas geralmente operam em 16 bits até 48 kHz, né? 44.100 a grande maioria, algumas 48, mas a grande maioria 16 bits 44 e 44.100. Mas monitores não, monitores eles trabalham desde 48 kHz até 192, né? E geralmente 24 bits. A resolução de áudio de monitores é 24 bits, né? Então, eles trazem um detalhamento maior na música. Você ouve a música com mais naturalidade, né? Você não só a música, né, como tudo que você ouve em um par de monitores, você ouve assim o mais próximo do natural, né? Mais próximo do natural e também com mais detalhes. Mas uma pessoa que está acostumada a ouvir com caixa de som, por exemplo, em mini system, né, com aquelas caixas enormes, né, aquele grave assim, pancada mesmo, tal, vai achar chato, sem graça ouvir música em monitores, né? Mas essas são caixas voltadas para o profissional de áudio. São caixas feitas para fazer mixagem de músicas, masterizações, né? Eu comprei esses monitores aqui para fazer masterização do canal Alexandra Z, né? As masterizações das playlists do canal Alexandra Z. Então, são caixas que, por ter um DSP que não amplifica nenhuma frequência, são flat, né? É plano, né? A frequência plana, desde os subgraves até os agudos. Geralmente tem monitores que esses aqui mesmo vai até 40 kHz, né? Pega até 40 kHz de frequência. A gente não escuta, né? Aliás, o ouvido humano ele não ouve além de 16, 17 kHz, né? É muito difícil. Mas esses monitores aqui mesmo eles pegam até 40, até faixa de 40 kHz. Então, tem uma amplitude de frequências maior, né? Então, aí são usados para profissionais, por profissionais, para fazer mixagens e masterizações de música e também para voz, né? Para você monitorar processos de vocais, né? Por exemplo, esses monitores aqui me ajudam muito aqui na configuração dos meus microfones, por exemplo, né? Que eu tenho vários microfones aqui e eu tenho uma configuração para cada um aqui. E eu não uso fone, não. Eu tô querendo aqueles fones SHP80 da Arcano, porque eles são bem planos. Os que eu tenho aqui da Edifier não são muito planos, não. Eles têm graves assim muito acentuados, não serve para monitoração, não. Mas eu monitoro pelos monitores aqui. Eu gravo e depois escuto. Eu faço assim. E realmente, em monitores, quando você chega numa qualidade assim que você acha, aí tá bom. Tá soando muito bem, as frequências estão boas, né? O timbre vocal tá bom, a equalização tá boa, né? Então, quando você ouve num par de monitores, sem nenhuma equalização, totalmente flat, agora ficou bom? Esse áudio que você diz que agora ficou bom nos monitores, vai estar bom em qualquer fonte de áudio. Porque quando você chega num processo, né,
de edição, né, que você considera adequado, ideal, em monitores flat, monitores de estúdio plano, né, com frequências planas, você vai estar esse áudio ele vai soar bem em qualquer caixa de som, em qualquer tipo de caixa de som que você ouvir, né? Porque você monitorou por um equipamento profissional e que tem frequências totalmente planas, que não dá colorido em nenhuma frequência. Por isso que não se pode fazer monitoração nem de voz e nem de música, né, de mixagem e masterização em caixas amplificadas, porque não vai ficar legal. Quando você ouvir em outro equipamento, vai ficar diferente. Às vezes você vê, ficou bom, ficou bom. Mas aí você ouve em outro equipamento, você já não vai ter a mesma impressão. É o que acontecia comigo quando eu fazia minhas masterizações do canal Alexandra Z através da Soundbar. Acontecia isso. Como não são caixas adequadas para monitoração de masterização, o áudio ficava legal na Soundbar, mas depois eu ouvia nas outras caixas mais velhas que eu tenho aqui e já não gostava. Já achei que o áudio ficou esquisito. E é isso que acontece. Por isso que caixas amplificadas não podem ser usadas por profissionais para monitoração, de jeito nenhum. Caixas para monitoração são monitores de estúdio, que nem esses aqui. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de monitores de estúdio. Então, nós temos aqui esse par de monitores para estúdio Arcano ARSKT1, com tweeters de 6 polegadas de fita, olha só, tweeter de fita de 6 polegadas, Ribbon, né? Então isso aqui é monitor de estúdio, é caixa profissional, né? Outro exemplo aqui, cadê? Essas aqui, ó. Monitores, gente, monitores de áudio são sempre sempre pares, viu, gente? É sempre caixas apenas de 2 peças. Monitores. Par de monitores que a gente chama, né? Então é sempre 2 caixas. Sendo de 2 vias, como essa aqui. Esse aqui é um par de monitores de 2 vias, que é o tweeter e o drive de graves e médios. E tem outros como esse aqui, ó, de 3 vias. É o Edifier R2750DB. Olha só, são monitores de áudio de 3 vias. Tem o drive de graves e subgraves, o mid-range e o tweeter, né? Hoje em dia quase não se fazem mais monitores de 3 vias com mid-range. Não está se fazendo mais quase. Mas Edifier ainda tem, né? Essa linha aqui de monitores de 3 vias. Aqui mais um exemplo de monitores aqui, ó. Esse aqui também, sensacional. AirPulse A100, olha só. Monitor de 2 vias, top de linha, né? Não, A200, esse aqui é A200, gente. 130 watts, né? É a mesma potência que tem as minhas aqui, 130 também. Só que a diferença é que a minha tem tem tweeter de titânio, né? Essas aqui tem tweeter Ribbon, né? De fita, que tem mais qualidade ainda. Então, isso aqui são caixas para estúdio. Não que não possam ser utilizadas também como para entretenimento, lógico que pode, né? A gama de conexões também em caixas desse tipo é bem maior, né? Olha só. O número de conexões que tem uma caixa dessa. Olha aqui. Tem vários de conexão coaxial, ótica, até tem conexão até
XLR, para monitores que têm conexão XLR, para você conectar na mesa de som e conectar nos monitores. Então são caixas profissionais. Então essa é a diferença de monitores de áudio para caixas amplificadas. Eu não sou especialista não, mas mais o que, né, eu gosto de passar para vocês aquilo que eu aprendo, né? Mas eu tô longe de ser especialista no assunto, né? Mas é isso aí, meus queridos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça de deixar aquele joinha para elevar cada vez mais esse canal. Paz e luz a todos. Beijos!